Então, o que é uma função exponencial? A variável está no expoente. Então, está aqui, né? Vai ter um número e a variável vai estar no expoente. Esse número não pode ser 1, né? 1 elevado a qualquer expoente vai dar 1, então não pode ser 1. Tá? E ele pertence aos reais positivos, certo? E também não pode ser 0, né? Então, os reais positivos, desde que seja diferente de 1. Aí isso é chamado de função exponencial. Vamos pegar um exemplo bem simplesinho. f de x igual a 2 elevado a x. Certo? Como é que seria o gráfico disso? Né? Então, joga lá, x igual a 0. F de x vai dar 1. Né? 2 elevado a 0 dá 1. X igual a 1. F de x vai dar igual a 2. X igual a 2. F de x vai dar igual a 4. X igual a menos 1. F de x vai dar igual a meio. Certo? Então, você pode jogar qualquer valor de x aí. Pode ser negativo, positivo, 0, qualquer valor. Tá? E o gráfico vai ter essa cara aqui. Olha que loucura, né? Nunca vai dar 0. Não existe expoente que transforma um número em 0. Então, nunca vai dar 0. Ou seja, o gráfico nunca vai tocar ou cruzar o eixo das abscissas. Nunca. Certo? Não tem expoente que transforma um número inteiro ou um número qualquer em 0. Não existe. E também não existe expoente que transforma um número positivo num número negativo. Tá? Não tem expoente. Eu quero transformar esse número num número negativo através do expoente. Não dá. Certo? Então, não tem essa região do gráfico aqui para baixo, assim. Tá? Então, o gráfico de 2 elevado a x está aqui. A gente diz que é um gráfico crescente. Por quê? Porque esse B aqui, que a gente chama de B, é maior que 1. Então, sempre que for maior que 1, vai ser um gráfico crescente. Olha, conforme aumenta o x, aumenta o f de x aqui. Vai lá para o mais infinito. Então, aqui, se o x for 1, o f de x dá 2. Se o x for 2, o f de x dá 4. Se o x for 3, o f de x dá 8 e assim por diante. Está crescendo. A imagem, isso é importante, tá, gente? Isso é muito importante. A imagem está aqui. Nunca vai ser inferior a 0, nem o 0, por isso que está aqui aberto, e vai lá para o mais infinito. Tá? Vai lá para o mais infinito. Então, isso aqui é muito importante, tá, gente? O gráfico da exponencial, né? Se você quiser fazer uma translação abaixo, que você quer que vá abaixo do 0 aqui, o que você faz? Você completa aqui com, sei lá, menos 1. Aí vai passar aqui no menos. Vamos pegar um exemplo bem simplesinho aqui. F de x igual a 2 elevado a x. Um número bem básico, bem simplesinho. Vamos ver como é que é o gráfico, né? Imagina aí, se você joga alguns valores de x. Pensa na sua mente aí, criativa. Joga aí alguns valores de x. Pensa que aqui pode ser 0. Aqui pode ser 0. Então, o x vai dar 1, tá aqui. Pensa que aqui pode ser 1. Aí o x vai dar 2. E aí você vai ver que esse gráfico aqui vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E toda vez que esse número que estiver aqui embaixo do expoente, a base do expoente, for maior que 1, você vai observar uma função crescente. Tá? Então, jogando aqui igual a 1, aqui dá 2. Jogando 2, aqui dá 4. Veja que está crescendo, né? Conforme cresce o x, cresce o y também. Tá certo? Aqui é muito importante você observar que sempre que você tiver uma exponencial simples assim, é só um número elevado a x, a imagem começa no zero aberto aqui, o zero aberto. Ou seja, o gráfico nunca vai tocar a abscissa, ele vai só
chegar próximo, né? A abscissa, o eixo das abscissas vai ser uma assíntota horizontal. Tá? Então começa no zero. Aí você fala, mas eu queria deslocar o gráfico para baixo e tal, né? Então, se por exemplo eu coloco aqui menos 1, certo? Eu vou pegar no menos 1 aqui assim. O gráfico nunca vai tocar no menos 1. E vai ser algo assim, né? Então aqui poderia ficar no menos 1 desde que fosse um gráfico assim. Ou uma função assim, certo? Se não tiver esse complemento da translação vertical aqui, se não tiver isso, a imagem sempre começa no zero, tá? Se for aqui crescente, vai para o mais infinito, tá certo? Agora, se a base aqui da função exponencial for uma fração entre 0 e 1, aí vai ser decrescente. Aí o gráfico vai ser esse. Veja que também nunca vai tocar o eixo das abscissas, certo? Então, você pode jogar o x lá no infinito, que no máximo isso daí nunca chega no zero. E se você jogar aqui no menos infinito, né, ela vai lá para o mais infinito. Então, decrescente sempre que a base estiver entre 0 e 1, veja que conforme você vai crescendo x, ó, menos 3, ali dá 8. Menos 2, dá 4. Menos 1, dá 2. Veja que está decrescendo. Você está crescendo x e está decrescendo y. E a imagem vai do zero ao mais infinito também. É essa região aqui, né, tudo isso daqui. E se você quiser alterar a imagem, você faz uma translação aqui, soma um número qualquer aqui. Se somar positivo, você desloca para cima. Se somar negativo, você desloca aqui para baixo. Beleza? Exponencial é importantíssimo, né? Olha lá. Então, vamos deslocar agora a exponencial para baixo. Nós vamos deslocar menos 1 aqui. Então, olha a cara do gráfico, como é que vai ficar. Né? Continua sendo crescente, porque aqui é maior que 1. E passa a ter assíntota aqui no menos 1. Vai ter uma retinha que passa aqui no menos 1. E que o gráfico nunca vai ser abaixo de menos 1. Aí você altera a imagem. Então, olha lá. A imagem agora começa no menos 1 e vai para o mais infinito. Então, pegaria toda essa região aqui, que é permitida para o y.